Sejam bem-vindos a mais um estudo de nossa lição de Escola Sabatina. Está começando Ensinos de Vida. Pois te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Maria, ou Miriam, foi irmã de Moisés e Arão, filha de Anrão e Joquebede. A história de Miriam está registrada na Bíblia, especialmente nos livros de Êxodo e Números. O significado do nome Miriam é de difícil conclusão. Alguns sugerem que seu significado em hebraico seja algo como obstinação. Outros entendem que o nome hebraico seja derivado do vocábulo egípcio Marie, que significa amada, forte, robusta e rebelde. É interessante saber que o nome Miriam é a forma helenizada do hebraico Miriam, a qual a Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, traduz como Maria. Miriam aparece pela primeira vez na narrativa bíblica do Antigo Testamento em Êxodo, o capítulo 2. Na época, o faraó do Egito havia ordenado que os meninos hebreus deveriam ser lançados no rio a fim de que morressem, pois o povo hebreu estava se tornando extraordinariamente forte. Quando Moisés nasceu, seus pais o esconderam por 3 meses e depois o colocaram no rio dentro de um cesto impermeável de junco. Miriam, a irmã do menino mencionado, acompanhou de longe para ver o que sucederia com Moisés. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Quando Miriam percebeu que a filha de Faraó pegou o menino, ela se aproximou e lhe perguntou se desejava que ela chamasse uma ama das hebreias para criar o menino. Provavelmente havia sido instruída sobre o que dizer no caso de um egípcio encontrar a criança. Ela cumpriu as suas instruções com admirável discernimento e tato. Ela apareceu no local na hora certa e apresentou a proposta em tempo hábil, nem muito cedo, nem muito tarde. Quando a filha de Faraó concordou, ela buscou a sua própria mãe, Joquebede. Miriam, corajosa, persuasiva e bondosa, foi a líder das mulheres judias que tiveram um papel fundamental em manter a sobrevivência do povo de Israel no Egito. Foram elas lideradas por Miriam que com coragem, sabedoria e fé em Deus ajudaram a manter alta a moral de seus esposos, mesmo nos momentos mais difíceis. Entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. No Novo Testamento se menciona as 6 mulheres com o nome de Miriam: Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus; Maria, a irmã de Lázaro; Maria Madalena, da qual foram expulsos 7 espíritos maus; Maria, mãe de Tiago e José; Maria, a mãe de João e Marcos; e Maria, que é mencionada no livro de Romanos, o capítulo 16, o versículo 16, que ajudou ao apóstolo Paulo no trabalho missionário. Estas mulheres foram mulheres de fé, mulheres de oração, mulheres consagradas. Deus quer que nossa vida possam se refletir as atitudes, os atos bons e o caráter daquelas mulheres. E ele disse-me: Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo e com certeza precisamos com urgência profetizar outra vez. Jesus está voltando e é o privilégio nosso apressurar a volta de Jesus.
queridos irmãos, tiremos tempo para trabalhar para o Senhor, tiremos tempo para ganhar almas para Jesus, tiremos tempo para levar almas aos pés de nosso Senhor Jesus. O tempo é breve. Acham-se sobre nós os perigos dos últimos dias. Cumpre-nos vigiar, orar, estudar e trabalhar pelo nosso Deus. Voltando para a história de Miriam, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. O termo profetisa foi empregado para se referir a Miriam, na ocasião em que ela liderou as mulheres de Israel com música, danças e um poema de louvor a Deus, celebrando a travessia do Mar Vermelho e o livramento que o Senhor concedeu aos israelitas. Miriam é a primeira mulher que a Bíblia homenageia com este título. Miriam não é chamada de profetisa aqui principalmente porque as palavras que ela cantou foram inspiradas, mas sim em reconhecimento em seu papel no Êxodo. Sua tarefa foi transmitir mensagens ao povo pelas quais a esperança de libertação foi mantida viva durante os anos sombrios de opressão. Ela ensinou, admoestou e reprovou ao povo. Nas margens do Mar Vermelho, ela parece uma mulher inspirada, com talento pelo canto e pela música. Dotada dos dons da poesia e música, Miriam dirigira as mulheres de Israel no cântico e na dança, à margem do Mar Vermelho. Na afeição do povo e honras do céu, estava ela apenas abaixo de Moisés e Arão. Miriam, com seu coro feminino, cantou em resposta ao coro masculino, provavelmente no final de cada estrofe da música. As palavras do refrão foram também as palavras iniciais do cântico de vitória de Moisés. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Miriam, com sua alegria e sua coragem, quebrou o medo que havia em seu povo e decidiu louvar a seu Deus. Quantas vezes testemunhamos um milagre em nossas vidas e adoramos a Deus por isso? Quantas vezes ousamos adorar a Deus no meio de uma multidão? A alegria de Miriam se espalhou para seu povo. Ela deixou o medo e a vergonha para agradar e louvar a seu Deus. A adoração deve vir do coração e não apenas uma adoração mecânica. A música faz parte da adoração. O cristianismo é aquele que o elevou e a consagrou. No culto religioso, a música deve ser dirigida a Deus. Caso contrário, não passa de uma exibição pessoal. A música é um meio para se aproximar de Deus. O povo de Deus, que será salvo no final da história da terra, não entoará este cântico ao som de tambores e danças, mas ao som de harpas de Deus, em uma solenidade inesquecível para todos os presentes. A revelação nos mostra este momento especial em que todos os gemidos entoarão o cântico de Moisés. Aquele cântico não pertence ao povo judeu unicamente. Ele aponta no futuro a destruição de todos os adversários da justiça e a vitória final do Israel de Deus. O profeta de Patmos vê a multidão vestida de branco, dos que saíram vitoriosos, em pé sobre o mar de vidro misturado com fogo, tendo as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Não quer você estar junto com aqueles que estarão entoando o cântico de Moisés? Todo o céu vai parar para ouvir enquanto juntamos nossas vozes naquela canção que deixa os anjos fascinados. Que grande emoção será quando Cristo levantar a mão e o grande coro começar a cantar na terra onde aquele canto nasceu. Mar de vidro misturado com fogo, enquanto a glória de Deus brilha no calmo mar de vidro. Lá, na eternidade, os planetas mais distantes do cosmos vão parar, ouvir e se maravilhar com aqueles que no final foram capazes de amar, perdoar e sair vitoriosos contra o pecado. E vi um
como o mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Deus operou por nós uma libertação ainda maior do que a dos hebreus. Como o exército hebreu, devemos louvar ao Senhor com nosso coração, alma e voz por as grandes maravilhas que Ele faz em nossa vida. Aqueles que meditam nas grandes misericórdias de Deus e não se esquecem de seus dons menores, estão cheios de alegria e cantam em seus corações ao Senhor. As bênçãos diárias que recebemos das mãos de Deus e, sobretudo, a morte de Jesus para colocar a felicidade e o céu ao nosso alcance, devem ser objetos de constante gratidão. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cussita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cussita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Mais tarde, com seu irmão Arão, ela parece ter ciúmes do lugar de liderança de Moisés. Ambos expressaram seu aborrecimento a Moisés, usando seu casamento com a mulher cussita, Séfora, como um pretexto para seu desconforto. Eles também reivindicaram igualdade com ele, alegando que Deus havia falado com eles da mesma maneira que Moisés. Por sua rebelião contra a vontade de Deus e o seu instrumento, Maria foi castigada com lepra, mas foi curada depois que Moisés intercedeu por ela. O erro fundamental de Maria foi a falta de respeito, murmuração e a rebelião contra a autoridade legalmente constituída, neste caso instituída pelo próprio Deus. Os cegos de julgamento da parte dos líderes que Deus emprega hoje não são uma desculpa para negar-lhes nosso apoio leal. Por exemplo, David permaneceu leal em palavras e ações ao rei Saul, embora quisesse matá-lo. Todo verdadeiro discípulo do Mestre hoje será leal aos que têm autoridade dentro da igreja, mesmo que pareçam ter errado em seu julgamento. Então o Senhor disse a Moisés: Torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. Mas o que é a murmuração? Murmurar, segundo o dicionário da Real Academia, significa sussurrar ou dizer algo em tom muito baixo. Na Bíblia, o verbo murmurar traduz vários termos hebraicos e gregos que basicamente significam resmungar, sussurrar um discurso semi-articulado ou simplesmente dizer interiormente. Mas por que murmurar é um comportamento frequentemente condenado na Bíblia? Isso acontece porque geralmente a murmuração está imbuída em descontentamento, insatisfação, queixa e lamentação. Comumente, a murmuração expressa um sentimento de desacordo, de oposição, de ira e rebelião. Contudo, o problema da murmuração é ainda pior, porque geralmente Deus é o alvo da murmuração. As Escrituras condenam claramente a murmuração. Isso significa que ela jamais deve ser um comportamento que caracteriza o povo de Deus. Então, na vida cristã, definitivamente não deve haver espaço para a murmuração. Precisamos, com urgência, confessar e abandonar este mau costume, substituindo por palavras de gratidão a Deus.
Deixe que o Espírito de Deus traga a direção ao seu coração e às suas emoções. Lutemos contra a murmuração, resistamos a tentação de murmurar. Se a inveja e o descontentamento de Miriam não houvessem sido repreendidos de maneira clara, teria resultado um grande mal. A inveja é uma das mais satânicas características que podem existir no coração humano. É uma das mais funestas em seus efeitos. Foi a inveja que ao princípio causou a discórdia no céu, e a condescendência com ela acarretou males indizíveis entre os homens. Chegamos então à conclusão de que Miriam foi falha, mas foi uma mulher poderosamente usada por Deus. Podemos aprender com erros de Miriam para não os cometermos. Mas também podemos aprender com as atitudes corretas que ela teve. Obedeça a Deus, celebre sempre, coloque-se à disposição de Deus e seja usada pelo Senhor. Com certeza, Miriam marcou sua geração. A história dessa mulher é impactante. Mulher corajosa, alegre, obediente e carismática. Uma mulher que usou as forças de seu temperamento e confiou que poderia ser usada por seu Deus para transformar seu povo. Sua alegria impactou sua nação. No entanto, ela foi consumida por suas fraquezas. Ela deixou o egoísmo, a inveja e a prolixidade a afastassem de Deus e desarrollar em seu coração sentimentos maus, mas foi castigada por isso. Ela se arrependeu, Deus perdoou e ela continuou servindo a Deus. Vamos imitar suas atitudes, vamos aprender com seus erros. Alegrem-se em Jeová, aproveite a vida cada dia, aproveite cada momento ao máximo e lembre-se de que o egoísmo e as conversações irracionais, a murmuração, podem ser seus piores inimigos. Consagre-se a Deus cada dia e deixemos nossas vidas nas mãos de Deus. Que Deus nos acompanhe. É meu desejo, em nome de Jesus.